Poeta municipal, senhores e senhoras reunidos nesta praça, vou contar-lhes uma história que é de glória e de desgraça. Era uma vez a menina que na roça virou moça, e esta cidadezinha lhe reconheceu a força, a beleza com B maiúsculo, que resolve todo imbróglio, sem sequer mover um músculo, a não ser dos próprios olhos. Mas a moça, insatisfeita com uma glória tão banal, resolveu sair de cena, num gesto sensacional. Colocou-se tão esplêndida no alto do campanário e com esperteza tênue, deixou-se cobrir de orvalho. Aquelas gotinhas puras com lágrimas de criança realçaram sua candura, dando a ela ar de santa, mas inevitavelmente penetraram-lhe no peito e aninharam-se no ventre, dando luz a ouroboros, como cobra que, negando qualquer alimento externo, a rainha, se acoitando, se nutria ad eternum. A rainha aparece na escada-torre. Vejamo-la neste momento, tratemos de compreendê-la, pois assim resolveremos o mistério que a rodeia. Dirige-se a rainha: ó rainha dos meus cânticos, eu, poeta municipal, escapei lá do meu antro para banhar-me com o sal do teu majestoso pranto. Esse é, digamos assim, um poema de abertura aqui, de uma peça de teatro recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, ainda só num formato de roteiro, num formato escrito, pelo meu amigo, escritor, tradutor e professor Paulo Damin, que volta aqui ao Café com Letras pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Paulo Damin, uma honra tê-lo conosco aqui. Oh, muito obrigado por me deixar participar disso aqui, né? Eu comecei e fiz uma leitura relativamente longa, conforme nós estamos acostumados aqui, mas porque é bem provocativa, né? O título fala: a rainha está viva, só que ele começa dando uma apresentação de uma comunidade, depois os personagens vão ser devidamente apresentados e delimitados aqui em atos, como se fosse de fato como uma peça de teatro. Tu descreves os atos como cenas, né? Então nós temos o próprio poeta que dá essa abertura, o prefeito, a rainha que se comunica, a mãe da rainha, nós temos o estrangeiro, e aí nós vamos entrar em várias conotações peculiares ao nosso contexto local aqui de Caxias do Sul, embora a própria cidade não seja categoricamente citada. Então eu gostaria de iniciar a partir da tua idealização dessa peça de teatro aqui, tão bem redigida por ti. Ela surgiu de uma ideia que a gente estava fazendo uma órbita literária sobre o Nelson Rodrigues, com o Maquian Silveira, que é um ator e escritor aí de Caxias. E ele estava falando sobre as tragédias cariocas. E daí a gente foi depois confraternizar, e tinha um grupo de pessoas lá, e eles começaram a falar assim: pô, podia fazer as tragédias caxienses, né? E aí a gente começou a conversar como é que poderiam ser as tragédias caxienses, e surgiu a ideia de fazer uma tragédia caxiense. E eu me propus a escrever. Tinha gente tinha atores, atrizes também, e aí eu comentei: não, tá, se eu escrever, vocês vão atuar? Tinha lá um produtor cultural: se eu escrever, tu vai arrumar dinheiro? E no fim só eu cumpri minha promessa, tá aí, tá escrito o texto. Eu estou esperando agora que os outros cumpram com o seu papel. Mas não virou uma tragédia. Percebi que é difícil fazer uma tragédia caxiense, virou uma comédia. Não sei se caxiense, porque eu acho que ela tem, que a gente falou, não fala diretamente de Caxias, mas ela pode ser lida como um lugar Caxias, mas também pode ser qualquer outra cidade onde tenha uma rainha de festa do interior. O personagem, digamos assim, a personagem da rainha é quase como um falecido retornar à cena para dialogar com os vivos e começar uma troca de dúvidas. Aí tem uma certa alegoria. E também nós temos, por parte da própria rainha, as pessoas que forem ler, uma impaciência nesse diálogo e até expressões um pouco chucras, grosseiras, de impaciência de uma pessoa que
daqui a pouco, naquele jargão popular, né, de quando morre, descansa, ela está sendo, de certo modo, muito interpelada e incomodada. E com vários jargões e pronomes de tratamento e toda uma formalidade daquelas pessoas que se reportam à rainha. Sim. E, em dado momento, ela diz nesses termos, estou de saco cheio disso e tal. É porque vão atrás dela porque não se sabe se ela foi assassinada ou se ela se suicidou. Exato. Então, eles como não sabem, não conseguem descobrir isso pelos meios terrenais, eles vão atrás dela para ver se ela sabe a resposta, mas nem ela sabe a resposta. E aí que entra a comédia toda, né? Aí que entra esses diálogos todos, aparece o santo, por exemplo, que seria o gestor do limbo, lá onde ela está e tal. E até eu recordei, em certo modo, por exemplo, tem uma obra do Freud, Totem e Tabu, em que, dado momento, as divindades ou aquelas figuras muito representativas, como, por exemplo, reis, rainhas, lideranças tribais e tal, são submetidos a tantos rituais e pregações para representar que aquilo acaba se tornando muito mais um fardo do que necessariamente uma honraria ou uma titulação da qual a pessoa deveria se orgulhar. Ela acaba encarando como um fardo e gostaria até de se ver livre dessa distinção, digamos assim. Pois é. Não tinha pensado nisso. Como, de repente, para ela queria se livrar mesmo, queria descansar, né? Tu falou, descansar. Mas não tinha pensado no peso de ser rainha, né? Porque a ideia que a gente tem realmente de que a pessoa que chega a esse título, rainha ou rei, ela está gostando muito, né? É uma figura privilegiada. É, isso. Mas a própria pressão que existe sobre a dúvida se ela morreu pelas próprias mãos ou por terceiras mãos, acaba sendo assim. De repente, se ela não fosse uma pessoa famosa, não ia ter tanto interesse em saber a realidade, a verdade sobre o fato, né? Aquela ideia, digamos assim, também dos grandes mandatários, né? O presidente, o governador, o prefeito. O sujeito é imbuído de uma série de obrigações, né? Nós sempre brincamos aqui, estamos numa casa política, né? A foto do vereador quando ele inicia o mandato e a foto do vereador lá ao término do 4º ano de mandato. Tem uma diferença bem gritante, né? Sim. Haja vista o estresse do ofício, né? Sim. As pessoas muitas vezes não têm a dimensão, fica muito títulos, convenções sociais, né? Tratamento. Sim. Eu acho que o único, talvez, o personagem que gosta realmente do cargo que ele ocupa é o prefeito dessa peça, né? Ele tem uma coisa assim de... que ele está buscando a reeleição, então tem... acaba tendo o discurso dele, né? De quem está gostando muito. Mas ele fica preocupado em ter soluções, né? Isso é um fator que, em dado momento da trama, ele fica incomodado com isso. Mas se não tiver um desfecho para esse caso, daqui a pouco eu não me reelejo. Ele tem uma preocupação assim, típica daquele político em período eleitoral. Assim, sim, exatamente. Ou que está se organizando para tanto, né? Isso. E quando o sujeito vai para a eleição, ele já precisa ter uma estratégia mais ou menos delineada ali, né? E aí o fato de não se saber na cidade se a guria foi assassinada ou se ela se matou, acaba prejudicando a campanha dele, né? E a campanha do céu também, enfim, que também está tendo eleição no céu, né? Isso é um negócio meio absurdo em dado momento. É que há um incômodo de pessoas que precisam chegar lá. Assim, em dado momento, o santo que administra o céu lá, ele não quer que tantas pessoas morram. Eles estão com dificuldades de administrar essa transição e tal. Sim, eles estão tentando mudar a tecnologia de transposição das almas. E aí acaba dificultando quando tem muitos mortos, né? Eles querem evitar que morram pessoas. Nós já estamos comentando e mergulhando no próprio enredo da trama. Mas eu gostaria de retroceder um pouquinho, digamos assim, na tipificação dos personagens. Embora já tenhamos dado um panorama razoável sobre alguns deles. Mas eu gostaria de te ouvir sobre a demarcação disso, porque é uma escrita difícil. O livro é muito fácil de se ler, porque os diálogos já estão ali devidamente delimitados, organizados por cenas, então para quem lê é muito simples. Mas eu fico imaginando para quem vai escrever, ter que colocar os diálogos de forma solta, sem uma frase de costura ali,
de modo que não se torne um texto perdido. Então, eu queria ouvir de ti a tipificação dos personagens e depois como fazer essa costura mediante só diálogos, porque o teu fio condutor de texto corrido mesmo é o poema inicial, depois são só os diálogos. Sim. Sim, né? Na peça não tem essa figura do narrador, né, que vai conduzindo, né? Depende muito da trama que vai se construindo pelos personagens, pela fala deles, pelo aparecimento deles. Isso acaba surgindo muito da demanda dos próprios personagens. Na hora de escrever, os personagens foram nascendo um pouco também pela necessidade de cada personagem. Tinha inicialmente só o poeta mesmo e a ideia da rainha, né? Mas depois, às vezes, uma palavra que o poeta fala, uma palavra que a rainha fala, já traz a ideia, não, está precisando da mãe dela. Então já entra a mãe dela. Isso não fica tão difícil de fazer porque os personagens são muito típicos, são alegóricos, que a gente falou. Acaba sendo uma farsa, né? Então, por exemplo, a mãe da rainha é uma personagem obrigatória, porque, afinal de contas, essa figura da menina que é eleita como rainha de uma festa de colônia acaba tendo essa figura da mãe como que um corolário, assim, meio que é obrigatório ter junto. A famosa mãe da missa. Exatamente, a mãe da missa. É isso, acaba sendo uma coisa bem típica, né? Sim, estereotipada até. E o prefeito da cidade, o santo tem que ter. Talvez alguma coisa que seja um pouco mais diferente seja as rãs, que acabam funcionando como um coro. E isso é uma coisa da estrutura do teatro grego, da dramaturgia grega. Tem sempre, no grego antigo, né? Tem sempre esse coro que representa a mentalidade da sociedade. Muitas vezes acaba servindo como narrador, explicando certas coisas, né? Dando o tom que o narrador, tentando suprir um pouco a falta do narrador. E tu te vales de um recurso que muitas vezes, para dar esse tom de coro, que é a repetição silábica no final das frases. Sim. Por exemplo, eu falaria aqui frases, aí ficaria frases, zes. Então, tipo, dando aquele tom, assim, forçosamente repetitivo, mas com intuito de ritmo, né? Sim, isso já é pensando numa montagem, né? Pensando que se um dia alguém quiser fazer a montagem dessa peça, essa é uma indicação cênica, né? De como deveria ser feita essa personagem coro. Como as rãs, que tem as rãs de açude, que tu fica ouvindo, elas repetem, né? Sei lá, coisas assim. E é interessante que, sobretudo, talvez o grande mistério, a grande preocupação de todos nós é o que acontece depois, né? A finitude, né? As pessoas se desdobram em interpretações religiosas e por aí afora. Uns acham que não acontece nada mesmo, outros acreditam em espírito, maturidade do espírito, existências, enfim, mas no fundo ninguém sabe realmente o que acontece. E ali há um despertar de curiosidade em que as pessoas, para além da própria causa da morte, querem saber o que Deus acha das coisas, como é que funciona. E ela não está muito afim de contar também. E ela começa a ser pressionada para contar isso, né? Ela própria não sabe, né? Inclusive o santo comenta com ela em certo momento: Baba, vocês chegam aqui já sem saber nada, né? O que vocês ficam fazendo na Terra? Parece que vocês não estudam, né? É como a pessoa na faculdade, sei lá, o professor na faculdade: mas o que tu ficou fazendo na escola inteira? Que tu chega aqui sem saber nada, né? Tem esse conflito também pela ignorância de nós mortais, né? Eu gostaria então agora de imediato, como nós sempre fizemos no Café com Letras, chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, aqui recebendo o escritor, tradutor e professor Paulo Damin, nós vamos dar um tempo na abordagem de A Rainha Está Viva. Eu vou pedir que de imediato, Paulo, tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento. Dicas de leitura podem ser escritores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando neste momento precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. De coisa atual, tem muita coisa legal na literatura indígena sendo escrita, cara. É verdade. Coisas, por exemplo, mitos, tanto abordagens novas dos mitos antigos da Amazônia, por exemplo, do Pantanal, de várias regiões do Brasil, no sul mesmo. Tem um livro de um caigangue, que é o cacique de Canela, da aldeia Caigangue de Canela, que é o Maurício, eu não lembro o sobrenome dele.
Mas é um livro muito legal, conta mitos caingangues, são coisas muito novas, quer dizer, antigas, muito antigas, né? Antes da colonização portuguesa, por exemplo, só que estão sendo publicadas agora, então está tendo uma força grande a literatura indígena. Inclusive hoje no Órbita Literária vai ter conversa sobre literatura indígena, esse ano está tendo eventos sobre literatura indígena aqui em Caxias, inclusive. Eu não vou lembrar, numa das edições da Feira do Livro, eu entrevistei um sujeito que vinha lá da Amazônia, que atravessou, inclusive, de barco o rio lá para pegar o avião, enfim, eu não vou lembrar o nome do sujeito. Entrevistei numa edição de Feira do Livro, um escritor de lá mesmo, de tribo da Amazônia e tal, que veio participar numa edição aqui em Caxias. Isso tem uns bons anos já. Essa é uma dica boa. E de teatro, esse ano tem, eu acho que é 60 ou 70 anos da publicação, da primeira montagem de Esperando Godot, do Beckett, que é uma peça fundamental para quem gosta de ler teatro, não precisa nem ver a peça, mas vale a pena também, né? Vai numa linha mais ou menos autoexplicativa. Algo que nós não exploramos agora, retornando ao livro aqui, A Rainha Está Viva, são os estereótipos com os quais tu trabalhas e que aí entra num fator interessante aqui de Caxias do Sul, que está representada pelo personagem estrangeiro. Ou seja, curiosamente, as pessoas que nascem aqui representam em torno de 30% da população, num cálculo a grosso modo, 70% não são nativos, vieram de outras cidades. É o meu caso. Há 13 anos, mais ou menos, vim de Porto Alegre para cá. Mas tem muito aquela história, você não é daqui. E o livro explora muito bem isso. Para levar a culpa pela morte caso ela não tenha se suicidado, a culpa deverá recair sobre o estrangeiro. O estrangeiro, volta e meia, sofre preconceitos porque ainda não consome ou não se interessa tanto por sopa de aioli, por embutidos, por pratos típicos da região. Então, eu acredito que tu trabalhaste de uma forma até bem humorada isso. Porque Sim. Tem dado momento que tu ouves assim, aconteceu isso comigo. O fulano já está consumindo queijo aqui, já se adaptou à sopa. Ou, no meu caso, conheceu uma gringa, então está namorando uma gringa, enfim. Então aí o sujeito começa a adquirir traços que as pessoas... não, agora ele já se comporta como alguém daqui. O teu livro tem muito disso, né? Sim, ele acaba sendo o antagonista, né? Isso também tem, na verdade, dá para se reportar a história do teatro grego antigo mesmo, porque tem sempre esse personagem forasteiro que chega na cidade e deve se adaptar aos costumes locais. A própria trilogia tebana do Sófocles, que fala do Édipo, tem o Édipo rei, tem Antígona e tem Édipo em Colono, que é a segunda peça, Édipo em Colono. Aliás, é a terceira peça, a última peça é quando o Édipo morre mesmo. E nessa peça ele é o estrangeiro, ele chega na cidade de Colono, que é na periferia de Atenas, e aí o coro, aí tem uma citação literal do que o coro na peça do Sófocles fala, que é, tu tem que te adaptar ao que a cidade gosta. E não só tu tem que gostar do que a cidade gosta, tipo sopa de aioli, vinho e colonial, mas tu tem que odiar o que a cidade odeia. Então também não é só se adaptar aos gostos, mas tem que se adaptar aos ódios. E aí que entram os conflitos maiores, né? O cara que chega de repente, não sei se Caxias, mas chega aqui, ele tem que se adaptar também ao que Caxias abomina. Então não adianta querer chegar aqui e querer ser um cara que fica assim, não, eu quero ser um cara arejado. Parece que existe uma tendência a ser uma pessoa mais fechada, mais séria, mais rígida. E aí esse conflito acaba aparecendo um pouco por esse personagem estrangeiro, que é visto como estrangeiro, mas esse nome estrangeiro, ele fala português, né? Ele é estrangeiro em relação ao quem, né? Exato. Às vezes, pelo puro e simples fato de não ser nativo. É um conceito extremamente antigo. Por exemplo, lá na Roma de trás, o bárbaro era simplesmente aquele sujeito que não estava nos limites de Roma. Então, por simples fato do cara não estar ali radicado no território, ele é um bárbaro, né? Então, bárbaro como um conceito um tanto pejorativo, ou aquela ideia assim, não é dos nossos. Sim. Então, não sei se... Não, e daí tem também a contrapartida na outra dimensão, né, que é
no limbo, digamos assim, é onde está a rainha, também tem esse conflito, porque o céu também está tendo que se deparar com os estrangeiros, que são os recém-chegados, né? Bem que tá. Eu não vou entrar para não entregar o final. O final ele tem uma certa ambiguidade de uma possível substituição ou de representação, melhor dizendo, da rainha que está morta, mas que dialoga com os vivos. Então, se tu quiser falar, daí, senão vai dizer, o Fábio entregou o livro e tal. É que eu li, terminei de ler faz algumas horas, então eu cheguei com o livro quentinho para a entrevista, digamos assim. Então aí fica a teu critério entrar ou não nisso. E de imediato eu já emendo uma próxima colocação que tu havias me contado em bastidor, antes da própria leitura do livro, que tu já lançaste mão de uma oportunidade tipo de um recital, um jogral, em que pessoas assumiram os personagens e houve uma leitura ordenada já em Caxias do Sul à luz do próprio livro. Enfim, não vou contar o final, deixa para quem quiser ler, né? A gente fez uma leitura dramática ano passado. Isso é uma coisa muito importante para a escrita de texto de teatro, né? Primeiro eu escrevi uma versão e levei lá para o Tem Gente Teatrando, com a Zika Stockmans, por exemplo. Um grande nome aqui. E combinei com ela e a gente chamou uns conhecidos e a gente fez uma leitura interna, assim, nós ali, 4, 5 pessoas, para entender se o texto funcionava, né? Porque como são diálogos, é muito importante. Às vezes a gente está lendo eu e tu ali e tu fala uma frase, em vez de dizer tu vai, tu diz tu iria. E aí eu já penso, não, peraí, de repente funciona melhor o iria. E daí acaba incorporando no texto a fala do leitor, né? Isso no teatro funciona muito. Então a gente fez essa leitura, que foi uma leitura interna mesmo, e depois a gente fez uma apresentação no Centro de Cultura Ordovás, no final do ano passado, que a peça não tinha sido publicada ainda. A gente estava fazendo a campanha de financiamento para publicar e convidei alguns conhecidos para fazer a leitura dramática. Aí, leitura dramática é assim, cada pessoa vai ser um personagem, interpretando, vai dar uma estudadinha, não vai ter aquela toda aquela cena, o cenário, tudo, todo mundo fica sentado no palco ou em pé, enfim, mas todo mundo sempre ficaria apresentado com o texto na mão e lê para um público. Então já acaba sendo uma espécie de meia encenação. E isso funciona muito bem também. A gente tentou dar um pouco de caracterização para os personagens, né? A rainha, por exemplo, tinha uma coroa de flores silvestres. Um adorno, assim. Tipo... Não vou lembrar agora, mas enfim, essas do... uma coisa... Do teatro mesmo, né? Sim, não, exatamente. Daí cada personagem tinha um objeto cênico. É quase acaba sendo quase uma apresentação oficial, né? E outro fator que eu gostaria de te perguntar, tu não pensas daqui a pouco no próprio audiovisual? Porque no audiovisual seria, na linguagem audiovisual e televisiva, aqui nós não temos o off, né? O que é o off? Quando tem as imagens e o narrador, né? Sim. Aqui nós teríamos os personagens já... para quem está acompanhando aqui, aqueles documentários em que ficam os diálogos já, as próprias pessoas se alternando nos diálogos. Tu não pensas daqui a pouco no audiovisual? Não, poderia ser feito, né? Que nem eu falei antes, a parte que eu podia fazer realmente está feita, né? Sim, que é roteirizar, que escreveu o texto, né? Sim. Nós estamos chegando na reta final, Paulo, do nosso programa. Temos ainda, eu estou espiando aqui a produção Fascinal, um pouco mais de um minutinho. Na medida em que eu te agradeço, também fica um espaço aí para as tuas considerações, daqui a pouco a divulgação da própria obra e reiterar a provocação para que a turma do teatro aí assuma o livro. Pois é. Isso seria ótimo, né? Estou aqui, dá para... se alguém se interessar por ler, por fazer outra leitura, por fazer uma encenação, seria sensacional, né? É uma peça que fala sobre o interior, cidades do interior no Brasil, pode ser inclusive Caxias do Sul. E são personagens caricatas, dá para fazer comédia com isso, né? É uma coisa leve para toda a família, todas as idades. Dá para apresentar em praça pública, sem problema. Então fica essa provocação aí para a turma do teatro. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Acabamos de conversar então com o escritor, tradutor, professor Paulo Damin, que nos brindou aqui
digamos assim, com a peça de teatro em livro A Rainha Está Viva, obra recentemente lançada em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.